boa tarde, bem-vindos à primeira entrevista transmitida em direto, em streaming, realizada em Santo Tirso. A época desportiva do Futebol Clube Tirsense terminou no passado domingo e hoje o meu convidado é precisamente Leandro Pires, técnico da equipa principal, a quem agradeço desde já a presença. Leandro Pires tem 42 anos, é natural de Caminha, jogou futebol durante quase 20 anos, destacou-se no Desportivo das Aves, onde jogou a Primeira Liga e é desde 2015 treinador de futebol. Começou a carreira de treinador perto da sua terra natal, no Vianense, e posteriormente no Clube Desportivo Cerveira. Foi novamente feliz no Desportivo das Aves, sendo campeão da Liga Revelação em Sub-23, e esta época foi aposta no Tirsense. Logo na sua primeira temporada, alcançou o terceiro lugar no Campeonato de Portugal, a melhor classificação dos últimos anos, e construiu uma equipa muito difícil de bater. Na fase regular do campeonato, o Tirsense em 18 jogos perdeu apenas 2 vezes e sofreu 8 golos, conquistando 34 pontos, resultantes de 9 vitórias e 7 empates. Boa tarde, Leandro. Obrigada então por aceitar este nosso convite. Começando com o balanço da época. Qual é o balanço que faz então desta temporada? Muito obrigado, muito boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite do Diário de Santo Tirso. Em meu nome e em nome do Futebol Clube Tirsense, e também dar uma palavra ao Diário de Santo Tirso pela forma digna e afável como nos trataram durante esta época desportiva que findou, mas também uma palavra para vocês pelo vosso trabalho e de facto sinto-me lisonjeado por ter uma comunicação social aqui da cidade que teve um cuidado especial pelo Futebol Clube Tirsense. Em relação à época desportiva, uma época não posso deixar de considerar muito positiva, mas algo agridoce, porque no seio do grupo de trabalho fizemos um trabalho muito bom durante toda a época. Os jogadores são excepcionais na capacidade de trabalho, na forma como se entregaram, no compromisso, e pena é, na última jornada, não conseguirmos o apuramento para a próxima fase, que daria a possibilidade de irmos para outro patamar competitivo. De qualquer das formas, não o conseguimos, e depois vemos-nos sujeitos a descer de divisão. As coisas são mesmo assim. O que é facto é que a equipa foi excepcional na forma como trabalhou durante toda a época, e por isso não posso deixar de considerar positivo todo o processo e todo o caminho realizado. Os resultados são o que são. No futebol, olha-se só ao resultado final, não se olha ao caminho e ao percurso que se faz, ao trabalho diário, mas pronto, o resultado foi o que foi, e penso que subimos aqui um patamar aqui em Santo Tirso. O Tirsense chegou então ao último jogo da fase regular com possibilidades de ficar nos 2 primeiros lugares, como já referiu. Sentiu que poderia ter terminado em segundo ou até mesmo em primeiro lugar antes do último jogo? É um bocado injusto eu estar a falar apenas de um jogo quando são 18 na fase regular. A verdade é que depois tudo se resumiu ao último jogo para nós e para o São Martinho, uma vez que o Paredes já tinha garantido o apuramento para a próxima fase. Claro que sentimos que era possível, claro que sentimos que podíamos ganhar em São Martinho. Aliás, em São Martinho, como em qualquer campo, como fomos demonstrando durante a época, que não havia jogos impossíveis para o Futebol Clube Tirsense. E, curiosamente, considero que foi o pior jogo que realizamos durante 18 jornadas. Acabou por ser algo ingrato, se calhar emocionalmente, e assumindo todas as responsabilidades enquanto líder da equipa e do grupo de trabalho, assumindo todas as responsabilidades, mas de facto não tivemos a altura do jogo, e acho que, apesar do resultado se calhar mais justo poder ser o empate, penso que o São Martinho nesse jogo justificou. Mas como comecei, é ingrato estarmos aqui a definir tudo num jogo, porque nós acabamos por não conseguir uma melhor classificação ainda. Conseguimos 34 pontos em 18 jornadas, é significativo, foi uma boa pontuação, mas as primeiras 6 jornadas penso que deitaram tudo a perder. Nós não iniciámos bem a temporada, iniciámos com uma vitória, mas depois consentimos um empate aqui com o Paredes, fomos a Miranda, ela empatar também, e depois perdemos com o Amarante, e andamos numa sucessão de resultados que não foram aquilo
que nós pretendíamos na altura e que finda com o empate com o Macedo Cavaleiros em casa também. Mas penso que isso resume um pouco, ou é a justificação maior para não conseguirmos obter uma classificação melhor antes do último jogo. Porque tivemos tudo nas nossas mãos, fizemos uma sequência de, em 33 pontos, obter 27, fizemos uma sequência muito boa a nível pontual. A pena é que no último jogo não conseguimos esse apuramento que era tão desejado no seio do grupo de trabalho. Não era um objetivo maior, digamos assim, do Futebol Clube Tirsense. Logicamente que o Futebol Clube Tirsense tem que ter sempre a ambição de andar nos primeiros lugares dos campeonatos que disputa, mas o resultado ditou a derrota nesse jogo. Como falou, tivemos 3 derrotas durante o campeonato todo, 2 contra o Amarante em casa e uma contra o São Martinho, mas o futebol é o que é, mas que acreditamos sempre que era possível, sim. Contas feitas, então o Tirsense acabou a primeira fase em terceiro lugar e foi obrigado a jogar a fase de manutenção. Como é que se explica que o terceiro classificado possa jogar com o último classificado e decidir tudo em 6 jogos? Acaba por ser um pouco injusto, sem dúvida alguma, mas o regulamento já estava assim desde o início da época. Os clubes, as associações aceitaram ou tiveram que aceitar este regulamento. As coisas são o que são, temos que respeitar as opções da Federação. De qualquer das formas, é injusto, muita gente se manifestou contra esta opção da Federação, mas a verdade é que as coisas são o que são, e uma equipa com 2 ou 3 pontos, ou 5, ou seja lá o que for, e outra que realizou, como nós, 33 ou 34 pontos, aliás, e depois entramos todos em pé de igualdade, não é? Porque a nível motivacional, essencialmente, é muito mais difícil endireitar uma equipa ou metê-la no caminho novamente quando estamos muito próximos de atingir um grande objetivo, quase um sonho, não é? E depois ir quase em espírito de missão para um objetivo menor. E redefinir estes objetivos, quando se tem um grande objetivo, as coisas ficam mais difíceis. E depois, ainda por cima, iniciamos logo com uma derrota. Imagine no seio do grupo de trabalho como é que aquelas cabeças ficam, e nós todos sentimos, eu também, logicamente, porque nós estávamos completamente focados num grande objetivo, mas depois vemos-nos numa situação e tivemos que fazer o nosso trabalho, e aliás acho que o fizemos muito bem. Para si, foi um ano perdido ou considera que foi um ano de aprendizagem e de início de um projeto? Um ano perdido nunca. Nós aprendemos sempre. A vida são vivências, são experiências, e eu aprendi muito aqui. Tenho a consciência que não fiquei indiferente aqui em Santo Tirso aos jogadores, à massa adepta, ou gosta-se ou não se gosta. Eu não gosto de ficar indiferente. Penso que foi um ano de muita aprendizagem. Espero ter contribuído também de alguma forma para o crescimento do Futebol Clube Tirsense, uma vez que pusemos o Tirsense na comunicação social a nível nacional, não raras vezes, e isso importa aos grandes clubes. Os grandes clubes têm que obter resultados, no fundo, porque o futebol, como falei, resume-se a resultados. E os clubes têm que obter resultados para serem falados, para divulgarem o nome da cidade, o nome dos clubes, as pessoas dos clubes, para valorizar toda a gente. Essa valorização é importante e acho que isso foi conseguido. Vamos fazer uma breve passagem pelo passado e voltamos à atualidade. Como é que surgiu o convite para treinar o Tirsense há sensivelmente um ano atrás? Nesta altura penso que já tinha assinado o contrato. Foi o diretor desportivo, o nosso diretor desportivo, o Hilário Leal, que me convidou. Tinha trabalhado comigo no Sub-23. Aliás, eu não conhecia o Hilário quando fui para... Conhecia-o de ter jogado contra ele enquanto diretor desportivo, mas não o conhecia pessoalmente. E surgiu a oportunidade de ir para o Desportivo das Aves com a saída do Filó. E ele, por interferência das pessoas das Aves, acredito eu, convidou-me para ir treinar o Desportivo das Aves, e depois fizemos um trabalho que é conhecido.
Fomos campeões da Liga Revelação, fomos campeões da Taça Revelação na primeira época, na segunda época estávamos novamente na luta pelo título da Liga Revelação, mas acabou por causa desta maldita pandemia que nos afetou a todos e os campeonatos pararam e a Liga Revelação não terminou, mas estávamos a efetuar um excelente trabalho também nessa época, a lutar então pelo título, e depois ele estava aqui a trabalhar e convidou-me para se eu queria aceitar o projeto do Futebol Clube Tirsense. Na altura falei com o presidente, o ex-presidente na altura, e com o Paulo, e pronto, e chegámos a acordo para eu vir a representar o Futebol Clube Tirsense e fico grato pela oportunidade. Passando agora de novo para a atualidade, a equipa sofreu poucos golos. Na fase regular foram apenas 8 golos, depois na fase de manutenção foram 7 golos. Qual foi o segredo para esta solidez defensiva? A equipa chegou a ser mesmo a menos batida do país? Sim, sem dúvida. Foi o compromisso de todos. Não podemos resumir isto à defesa nem aos guarda-redes. Eu penso que uma equipa ataca e defende, para mim, é essa a principal característica das grandes equipas, é que ataca em conjunto e defende em conjunto, e eu gosto de equipas, não escondo isso, gosto de equipas sólidas defensivamente. Se calhar era por eu ser defesa, não sei, mas nunca gostei de sofrer golos enquanto jogador. Às vezes, os setores defensivos, com o guarda-redes, tínhamos ali algo que nos unia para deixar a nossa baliza a zeros e ficávamos muito felizes com a baliza a zeros, e não sei se será por isso ou não, mas eu gosto de equipas muito equilibradas sempre defensivamente. Mesmo quando atacam, tem que existir os equilíbrios defensivos. E penso que a equipa foi muito competente, apesar de nesta fase termos sofrido muitos golos, alguns de penalti e pronto, algumas desatenções que houve erros que não estávamos habituados a ter na fase regular, mas sim, a solidez defensiva é uma coisa que eu privilegio muito. Referindo-me concretamente às individualidades, na parte de trás da equipa alternou entre o Rui Neves e o Bruno Pinto na baliza. Depois foram contratados o Rui Coentrão para a esquerda, o Tiago Valente e o João Batista para o centro, sendo que à direita jogou muitas vezes o Timóteo, também contratado este ano. Os guarda-redes também foram aquisições para esta temporada, ou seja, a equipa teve uma defesa completamente nova. Curiosamente, o João Pedro, defesa central, passou para o meio-campo a partir de meio da temporada. Pode-se dizer que começou por construir uma equipa de trás para a frente? Sim, é verdade. As primeiras aquisições foram precisamente para a defesa, por aquilo que eu disse há pouco. Gosto de equipas sólidas e os jogadores que fomos buscar, o Batista já o conhecia, foi meu jogador no Desportivo das Aves, foi campeão também. O Tiago Valente tinha jogado comigo e eu queríamos dar alguma experiência à defesa, e então achávamos que era um jogador muito sólido defensivamente e que poderia ajudar a equipa nessa parte do jogo. Fomos buscar também o Rui Coentrão, que tinha acabado de contrato com o Varzim e não tinha ficado, também o conhecíamos, e o Timóteo. Acabaram por ser mais-valias para o grupo de trabalho. Os guarda-redes também alternaram, tiveram os dois guarda-redes muito bem, o Rui Neves e o Bruno Pinto, guarda-redes muito competentes, aliás, como todos. Mas jogadores muito competentes, todos eles deram o seu contributo para obtermos a classificação que foi, mas sem dúvida satisfeito pelo trabalho realizado por eles. Passado para a frente, no meio-campo, teve então o João Pedro, o Mané e o João Abreu como jogadores mais utilizados. O Nuno Campos também fez muitos jogos e esta temporada o Tiago Silva não pôde ajudar a equipa como nos anos anteriores. Adaptou o João Pedro a médio defensivo, sendo um jogador pendular em toda a equipa. O Mané foi sempre um pulmão e o João Abreu funcionou como médio mais ofensivo. Construiu também neste setor um meio-campo com muita qualidade e refiro novamente que também aqui o Mané e o João Abreu foram contratados esta temporada. Sim, antes de mais aí eu esqueci-me de mencionar o João Pedro, que o João Pedro passou depois de central para... Nós começamos com uma defesa a 5 ou a 3, dependendo dos jogos, e também a realçar também o trabalho do Gonçalo, que quando foi chamado à equipa fez jogos muito interessantes e também esteve ao nível daquilo que é pretendido num jogador que quando é chamado não é tão utilizado, mas quando é chamado esteve ao nível daquilo que é exigido.
De facto, a chamada do João Pedro e a alteração do sistema tático beneficiou as características dos jogadores. Eu sou um treinador, considero-me um treinador de ideias próprias, de ideias fixas, sou um pouco teimoso e demorei, se calhar, mas alterei a forma de jogar da equipa, porque sentíamos que nos estava a faltar alguma capacidade ofensiva à equipa, e o facto de uma defesa a 5 precisar e de exigir que tenhamos laterais muito ofensivos e 2 médios muito fortes fisicamente no meio campo, não estávamos a conseguir ter o suporte ofensivo. Se defensivamente estávamos a cumprir muito bem, ofensivamente a equipa não estava a dar aquilo que nós desejávamos. E o facto de inserir e puxar o João Pedro para o meio campo deu uma estabilidade, ou manteve a mesma estabilidade defensiva à equipa, mantivemos a mesma competência defensiva e conseguimos soltar mais gente para a frente, essencialmente os 2 médios. Neste caso, o Mané e o João Abreu, que foram os jogadores que jogaram mais. O Mané, um jogador de transporte, o João Abreu também um jogador de transporte, mas mais de último passe e de remate. O Mané não tem tanta facilidade de remate, mas é um jogador muito forte fisicamente, de transporte de bola, de roubo de bola, tem muitas recuperações de bola e conseguimos completar o meio-campo. Não digo que se completavam totalmente, porque precisávamos de um jogador mais irreverente, queríamos ali um jogador algo diferente a nível de características do meio campo, porque eles fizeram um trabalho excepcional todos, mas as características dos jogadores para um ou outro jogo necessitávamos ali de um jogador algo diferente. De qualquer das formas, deram um grande suporte à equipa, tanto defensivo como ofensivamente, a partir do jogo de Macedo Cavaleiros, que alterámos a estrutura da equipa e a estrutura ficou mais confortável, os jogadores ficaram mais confortáveis, o próprio João Pedro fez um trabalho muito bom nessa posição, achei que ficou mais confortável com e sem bola. Curiosamente, ele estava a jogar a central e eu não o sentia tão confortável. A partir do momento que o inserimos no meio campo, acho que o beneficiou também a ele, acabou por fazer uma época muito boa nessa posição, a meu ver, e depois a equipa cresceu muito, com a solidez defensiva que teve, começámos a marcar alguns golos e depois isso refletiu-se nos resultados e na pontuação, não é? No ataque está possivelmente a lacuna da equipa. Martins e Nelson Monteiro fizeram muitos jogos nas alas, Júlio Alves até se lesionar foi ponta de lança e Liberal foi contratado em janeiro. Mas foi Denis o grande desequilibrador da equipa. Está de acordo que o ataque pode não ter correspondido tão bem quanto os restantes setores? Nós estamos aqui a individualizar um pouco e eu considero que todo o plantel foi muito importante para aquilo que alcançamos esta época. Mas dizer que, já que estamos a individualizar, se eu fosse a escolher um jogador, e vou dizer isto sem nenhum tipo de problema e os jogadores não me levam a mal, se eu tivesse que individualizar um jogador para dizer qual é o jogador mais importante para mim durante a época, eu diria que é um jogador do ataque, que é precisamente o Martins. O João Martins fez um trabalho fantástico durante toda a época. E não é só pelos jogos, foi o jogador mais utilizado, com 2.100 e tal minutos, fez 4 golos, 6 assistências. E foi um jogador muito comprometido com a equipa. Trabalhou muito o João Martins. E trabalhou muito não só nos jogos, porque isso toda a gente viu, mas trabalhou muito nos treinos. Um jogador sempre disponível para o trabalho, sempre a aceitar aquilo que era proposto, com um compromisso, uma entrega fantástico. E por isso estamos a falar que às vezes o ataque não faz os golos que nós pretendemos. Logicamente que eu não escondo, os jogadores sabem, a direção sabe, toda a gente no clube sabe, quem trabalhou diretamente connosco sabe que nós queríamos mais uma ou outra solução para a frente. Uma vez que também tivemos o Denis fora, queríamos ter o Denis mais cedo a poder jogar. A verdade é que o Denis só iniciou em janeiro, fevereiro, já nem me recordo bem qual foi o primeiro jogo do Denis, mas foi um jogo em casa, penso eu, teve muito tempo de fora e nós necessitávamos ali de uma solução diferente. E o clube e a direção, e por isso estou à vontade para o dizer. A verdade é que individualmente mencionei um jogador que atuou na frente. E, queremos sempre ter os melhores, as coisas são o que são, mas dizer que sempre acreditei nos atletas que tivemos, nunca me lamentei da falta de ninguém,
quem trabalhou connosco sabe disso, alcançamos a pontuação que alcançamos fruto do trabalho deles. E por isso eles deram o seu melhor, foram muito competentes, outras vezes as coisas não saíram como eles pretendem, não é? E de mencionar, por exemplo, o Martins. O Martins é um jogador que tem uma paixão pelo clube, ele é um tirsense de gema, nota-se perfeitamente a forma como ele vive os jogos. E às vezes a responsabilidade que ele sente no sentido de ajudar o clube, às vezes, se calhar até o inibe de ter um rendimento superior àquilo que ele, às vezes, efetivamente põe em campo, porque nós temos que colocar a nossa capacidade, traduzir isto em competência. Podemos fazer isto e depois no jogo fazemos ou não fazemos. E às vezes o excesso de responsabilidade, o acusar essa responsabilidade vai nos limitar depois nas nossas ações. E penso que o Martins ainda pode dar mais a nível de competência de campo, porque ele tem muita capacidade e é um jogador fantástico que nós tivemos aqui, que é um verdadeiro capitão, porque é um dos capitães e foi um verdadeiro capitão. Ele e o João Pedro, que jogaram mais, depois temos o Tiago e o Queiroz, mas eles que jogaram mais foram verdadeiros exemplos daquilo que se deve exigir de um jogador do Futebol Clube Tirsense. Em relação ao Denis, também já falámos de Denis, já o disse anteriormente, creio que até na última conferência de imprensa aqui em Santo Tirso, é um jogador de outro patamar, de outro nível. No entanto, é muitas vezes incompreendido pela massa adepta. Sempre que tem a bola, os adeptos ficam nervosos. Por que motivo acha que isso acontece? Claramente, o Denis é um dos melhores jogadores do plantel. Sim, falamos sobre isso e a mim, eu fico preocupado é quando o Denis não tem a bola. Porque quando ele tem a bola eu estou muito à vontade. Porque é um jogador com uma qualidade técnica muito acima da média para este campeonato, mas depois tem déficit e ele sabe disto, por isso o que eu estou a dizer eles sabem, não é preciso estar aqui a esconder nada. O Denis tem que ter outra capacidade de trabalho em prol da equipa, porque ele com bola é muito bom, é um jogador fora do vulgar nesta competição do Campeonato de Portugal. Ele é muito forte no drible curto, é muito difícil roubar a bola ao Denis. Agora, no futebol, só a capacidade técnica não chega. É preciso ter outra capacidade de trabalho. O Denis trabalha, mas trabalha por vezes à maneira dele. E nós no futebol é um desporto coletivo, temos que trabalhar sempre em prol uns dos outros, porque depois só quando as tarefas individuais são executadas como deve ser é que o coletivo fica mais forte. E o Denis com bola é fantástico e por isso os adeptos não têm que se preocupar quando ele tem a bola, tem que se preocupar é quando ele tem que defender e tem que ser comprometido com a equipa. E não estou com isto a dizer que ele não quer ajudar a equipa, mas tem a ver com a personalidade, com o caráter do atleta. Mas o Denis, mas a par de outros, por exemplo, nós estamos aqui a falar a nível de capacidade técnica, nós temos o Rogério, que é outro jogador que ele também sabe, que a nível técnico também é dos melhores do Futebol Clube Tirsense. No entanto, não teve muitas oportunidades a partir de que o Denis surgiu na equipa, porque é necessário mais do que isso. Só a capacidade técnica não chega. O futebol é um jogo de contacto, nós não podemos ter medo do contacto. Não podemos ter medo de nos magoar. Nós, quando entramos para um jogo de futebol, na minha perspectiva, e muito mais num clube como o Futebol Clube Tirsense, que tem a exigência que tem, temos que entrar disponíveis para tudo. E quando não estamos disponíveis para tudo, o treinador duvida um pouco mais. O futebol é isto. Mas nós temos, por exemplo, temos o Diogo Gonçalves, um rapaz extraordinário, um miúdo que fez um trabalho que dá prazer de treinar. A par do João Martins, são jogadores, se calhar, que a nível... São jogadores que não discutem as opções, são jogadores que trabalham sempre da mesma forma, porque depois, logicamente, todos os jogadores querem jogar. Mas as azias, aquelas azias saudáveis, é no treino que se vê. Não é o dizer isto ou aquilo, ou mandar uma boquinha ali ou acolá. Não, isso não interessa. O que interessa é o jogador demonstra que quer jogar. Porque eles sabem, eu não dou oportunidades a ninguém. As oportunidades conquistam-se no treino, o atleta tem que trabalhar para conquistar a sua oportunidade. E o treinador só os coloca no campo quando eles verdadeiramente demonstram que estão aptos para ser um contributo e dar o seu contributo de forma positiva à equipa.
Para finalizar esta análise mais individual, tem ainda à sua disposição jovens talentos a despontar. Já falou do Diogo Gonçalves, o Kiko Costa, Gonçalo Carneiro, Miguel Silva, entre outros. Vai apostar na prata da casa na próxima temporada? Eu ainda não sei se vou ser o treinador do Futebol Clube Tirsense. Isso ainda está tudo caso fique, vai apostar. Está tudo em aberto. Não, o que eu posso dizer sobre isso, temos o Lucas, o Sá, o Ricardo Sousa, o Gonçalo, o Tomás, o Pedro, o Diogo, o Vasco, o Kiko, o Diogo Gonçalves, o Nuno Andrade, o Miguel Silva, o Kiko já disse. Tivemos aqui muitos jogadores a treinar connosco, queríamos tê-los aqui mais tempo connosco. Houve aqui a oportunidade de ter todos estes atletas a treinar connosco. A verdade é que agora que nós queríamos ter mais um ou outro jogador mais tempo connosco, mas eles, a fruto da escola e do trabalho deles, dos compromissos deles, eles não conseguiram estar tanto tempo connosco como nós pretendíamos. A verdade é que eles tinham que falhar sempre a alguns treinos e depois nós tínhamos que andar sempre a ajustar e por isso eles não vieram mais vezes do que aquilo que efetivamente estiveram cá. A dizer que o Ricardo Sousa e o Nuno Andrade, o Sousa não jogou nada, o Nuno Andrade também jogou pouco, mas todos eles foram jogadores que tiveram um crescimento muito grande, a meu ver. Acho que é nítido a quem trabalhou connosco que desde o início da época até hoje eles tiveram um comportamento muito bom e um crescimento significativo. O Diogo começou a ter mais oportunidades agora no fim da época, inclusive jogou um jogo titular e as coisas não correram bem coletivamente e ele fez um bom jogo que foi contra o Amarante, mas depois existe sempre aquela hesitação do resultado porque os miúdos têm que ter um crescimento progressivo e como as coisas não correram bem, eu optei por bem não passar toda a responsabilidade para o Diogo e optámos por colocar novamente o meio-campo que mencionou porque achávamos que dava outra estabilidade à equipa. Mas o Nuno Andrade, todos eles, tenho pena de não colocar o Ricardo Sousa, podia ter tido essa oportunidade agora em Vila Real e as coisas foram o que foram, não aconteceram como nós pretendíamos, mas queria muito dar uma oportunidade ou dar uns minutos ao Ricardo Sousa porque de facto teve um comportamento exemplar, o Nuno Andrade, mas todos eles. O Kiko, quando ia começar a jogar mais, teve uma lesão que o impediu de dar o seu contributo à equipa durante mais tempo também. Mas claro que sim, que estamos muito atentos. Essencialmente o Miguel fez um trabalho muito, muito bom no Sub-23. É um miúdo que veio aqui connosco, jogou contra o Paredes, entrou muito bem nesse jogo. Nós queríamos dar mais oportunidades, mas também porque eles não treinavam muito tempo connosco, era mais difícil esta gestão. De qualquer das maneiras, a dizer que sim, que existe qualidade e que há que ter em conta toda a qualidade existente, porque as idades são o que são, a qualidade é que nos interessa. Nós treinadores, toda a gente quer vencer e eu detesto perder, adoro ganhar, mas detesto perder e por isso nós temos que estar atentos a toda a qualidade e não olhar idades, e se eles têm qualidade é sem medo. Tendo em conta que então esta temporada teve de construir uma equipa nova, vamos supor que fica cá na próxima temporada, o que é que se pode esperar se ficar no Tirsense da época 2022-2023 em termos de objetivos? Eu não posso falar por mim, o que eu posso dizer acerca disso é que o Futebol Clube Tirsense tem que ter sempre objetivos ambiciosos. E quem estiver a trabalhar no Futebol Clube Tirsense, não só o treinador, todas as pessoas têm que ter a consciência que as coisas são para andar para a frente. Senão não faz sentido nós abraçarmos um projeto. Mas isto é no futebol, é na vida. Se nós não queremos melhorar a cada dia, a cada treino, a cada lance, no futebol nós não crescemos. E por isso, aqui, acho que demos um passo importante. Acho que temos que ver que nós fizemos, para garantir a manutenção, fizemos 43 pontos. Só 4 equipas em Portugal que garantiram a manutenção é que fizeram 43 pontos. Fomos nós, o Amarante também acabou por fazer 43 pontos, o Castro Daire e o Loures
equipas que andaram a lutar para subir divisão e depois viram-se nesta situação. Mas, efetivamente, nós tivemos que os fazer porque senão podíamos ter caído. E fizemos 43 pontos e isso é muito significativo. Agora temos que perceber, e como dizia um dos capitães, João Pedro, que nós queremos ser lembrados. Ele disse isto numa palestra, eles não me levam a mal que eu partilho aqui isto, que nós temos que ser lembrados por uma equipa que andou sempre lá em cima, a lutar e a pisar os calcanhares, inclusive no segundo lugar, e andamos em segundo lugar muito tempo, embora o São Martinho com um jogo a menos, mas a lutar por subir de divisão. Não queremos ser recordados porque lutámos para não descer. A verdade é que isso levou-nos, a classificação e o formato levou-nos a que efetivamente lutássemos para não descer. Mas esta equipa mereceu muito mais do que isso e merece ser recordada pelos resultados obtidos durante a época, porque nós fizemos uma classificação muito boa, uma sequência muito boa. Eu não sou dos treinadores que não sou um romântico do futebol, não me considero um romântico de futebol, como há uma frase feita que é jogar como nunca, perder como sempre. Eu não sou desses. E temos que nos adaptar aos contextos, perceber o que é que podemos fazer, perceber o que é que os jogadores efetivamente conseguem colocar em prática, não é olhar para a capacidade, mas sim para o que eles conseguem colocar em prática e depois aí sim pegarmos nas qualidades deles e pormos no campo. Mas, como estava a dizer, o Tirsense tem que lutar sempre pelos primeiros lugares. É assim que eu vejo nesta primeira época que estive aqui, é assim que eu vejo que o Tirsense tem que lutar, as pessoas têm que se unir ao clube, temos que criar uma atmosfera positiva, energias positivas e transmitir isto para dentro do campo, para depois os jogadores conseguirem exprimir-se da melhor forma e darem o seu máximo. A próxima pergunta, vou fazer de forma diferente. O futuro é então uma incerteza, mas a sua vontade pessoal é continuar este projeto? A minha vontade pessoal é estar onde as pessoas queiram que eu efetivamente esteja. Feito então o balanço ao detalhe de toda a temporada do Tirsense, temos agora a parte pessoal do treinador, que não se afasta da parte profissional. Foi por vezes incompreendido pela massa adepta jesuíta, possivelmente por ter estado num clube rival. No entanto, respondeu com trabalho, com resultados e com uma calma olímpica. Sendo que foi algo injustiçado durante a temporada, é um facto que esta foi a melhor classificação de Tirsense dos últimos anos. Sim, a classificação foi boa e a pontuação foi boa. E como disse, nós fizemos o pior jogo, na minha perspectiva, em São Martinho, mas não me recordo de nenhum jogo, à exceção desses, em que o adversário foi melhor do que o Futebol Clube Tirsense. Eu não confundo opiniões com factos. E quero ser muito claro com isto. Opiniões são opiniões, factos são factos. E a verdade é que os jogos foram filmados e quem os quiser ver que os veja, porque efetivamente o Futebol Clube Tirsense não foi inferior a nenhuma equipa neste campeonato. Fomos ganhar aos nossos principais rivais, à exceção do São Martinho, que perdemos bem, volto a dizer, e não escondo isso. Mas a verdade é que, se calhar, os adeptos queriam outro tipo de jogo. Eu não sei o que é que os adeptos efetivamente pretendiam, porque nós obtemos resultados. Jogar bem, eu também queria jogar melhor. Queria ter melhores jogadores, queria ter os melhores do mundo, mas os melhores do mundo para mim nesta época foram os meus jogadores, foram os meus atletas, foi com eles que partilhámos experiências muito, muito boas, uma alegria de balneário, um espírito de grupo fantástico. Não esqueço muitos momentos que vivenciei este ano, não os vou esquecer, mas eu não posso apagar o meu passado, e o meu passado é o que é. É verdade que estive ligado aqui a um rival, ao Desportivo das Aves, durante 10 anos. Não escondo que fui muito feliz na Vila das Aves, fui muito feliz no Futebol Clube Tirsense. Eu não misturo as coisas, tenho os meus valores e vou levá-los comigo durante toda a minha vida, os valores de família, e por isso eu vou ser eu próprio sempre, mas eu isso não posso mudar. Se os adeptos, e eu fui mal incompreendido por causa disso, é injusto. Se é que é por isso, é injusto, sem dúvida nenhuma. Agora, o que me custa mais a mim, isto eu partilhei com os jogadores, é que isto passe para os jogadores. É que a figura do treinador prejudique o trabalho dos jogadores durante o próprio jogo. Isso a mim deixa-me triste.
Eu partilhei isto com os jogadores. Eu disse há pouco que, quando falei do Martins, que a responsabilidade que ele tem e o gosto que ele tem por querer ajudar muito, às vezes isso prejudica. E se calhar o facto, e isto aconteceu, foi um facto, não foi uma opinião, eu cheguei a ouvir assobios, um assobio da bancada central, um ou outro, e atenção, estou a falar de uma franja mínima, diminuta, ou de uma pessoa, de duas, não sei, mas uma coisa diminuta. Um assobio, logo nos primeiros 5 minutos, é um passo errado, quer dizer, isto não existe. Isto é para inflamar. E isto cria desconforto. Não é ao treinador. Na equipa toda. Na equipa. E é isso que me custa. É ver os jogadores que trabalharam tanto para chegar ao domingo e colocar tudo aquilo que trabalharam no jogo e depois não se sentirem à vontade por ouvirem um assobio num passo falhado, mas um lance é um jogo. Nós não podemos reduzir o jogo a um lance, porque então um jogador que falha o primeiro passe, então depois não joga mais. Pois. E isso pode influenciar todo o jogo. Precisamente, e isso deixa-me triste. E isto aconteceu. De qualquer das formas, os jogadores, nós também fizemos um trabalho a nível emocional, porque o emocional joga muito, aliás, joga 70%, 80%, é mais importante a parte emocional do que técnico-tática, ou até propriamente a parte física, nas 4 dimensões do jogo, o mais importante é, de facto, a parte emocional. E eles, a forma como conseguiram criar uma envolvência entre eles, um espírito positivo, de confiança, porque nós, a nossa melhor fase foi de facto excepcional. Os jogadores com uma alegria imensa no trabalho diário, chegavam aos jogos, punham em prática a felicidade deles. Isso às vezes é difícil explicar isto em palavras, mas o que é facto é que isto aconteceu, e por isso eu fico muito feliz por ter um grupo de trabalho que foi feliz durante a maior parte da época. E que também vivenciaram coisas muito boas, e isso para mim deixa-me extremamente contente. É treinador então há 7 anos, tem já alguma experiência, mas tem sobretudo trabalho. Tem como objetivo chegar aos campeonatos profissionais ou até mesmo à Primeira Liga? Já tive na Primeira Liga 2 joguinhos, 3 joguinhos, já tive, sem dúvida, joguei nos campeonatos profissionais durante 10 anos no Desportivo das Aves, 9 na Segunda Liga e 1 na Primeira Liga. De facto, é um futebol diferente. Nós andamos no futebol, temos que ter ambição, como eu disse há pouco, o Futebol Clube Tirsense tem que ter ambição. Eu também tenho a minha ambição, logicamente que acredito muito naquilo que faço, sou teimoso, como disse há pouco, sou um pouco teimoso, tenho convicções, sou uma pessoa de ideias próprias, não ando no futebol para copiar ninguém, quero ir o mais longe possível, a curto prazo quero trabalhar, a minha vontade é sempre trabalhar, é sempre estar no ativo e trabalhar, e logicamente que é ir o mais longe possível, sabendo que é uma posição, a posição e o trabalho de treinador não é uma posição fácil, dependemos sempre da bola que bate no poste e entra e a que não entra, mas eu costumo dizer aos meus jogadores, e sou muito crítico na minha equipa técnica, porque eu nunca estou satisfeito com o trabalho que realizo, a dia, cada final de treino é uma luta no balneário, se as coisas correram bem, ainda tem que correr melhor, o que correu mal não podia ter corrido mal, e nós fazemos uma reflexão crítica no fim de cada treino, e por isso eu acredito que com trabalho nós podemos ir longe, e a bola se bate no poste e vai para fora foi porque o trabalho não foi bem feito, porque eu acredito que neste ditado popular e neste valor, que a sorte dá muito trabalho, e quem trabalha muito tem sorte, quem trabalha muito tem sorte. Se calhar nós não tivemos a sorte do nosso lado e num outro jogo, não, mas é verdade, a sorte dá muito trabalho e as coisas acabam por acontecer a quem trabalha muito. Nós acreditamos muito que trabalhando vamos conseguir, e nós queremos ir o mais longe possível, sem esconder que chegar aos campeonatos profissionais é um objetivo. Para finalizarmos então esta nossa conversa, qual é a mensagem que gostaria de deixar a todos os sócios, adeptos e simpatizantes do Tirsense? Olha, eu agora esqueci-me de dizer uma coisa, mas o meu objetivo era subir com o Futebol Clube Tirsense à 3ª Liga. Era esse o objetivo,
que eu vinha aqui, tinha esse objetivo, passei essa mensagem aos jogadores, tínhamos uma visão, criámos um alinhamento e nós queríamos chegar lá todos juntos. Eu queria chegar lá com os meus jogadores, queria chegar lá por mérito próprio, pelo trabalho dos atletas em campo. A verdade é que não conseguimos isso. Agora, a mensagem é de apoio. Não pode ser de outra forma. Porque quanto mais apoio dermos aos atletas, quanto mais apoio dermos à direção, mais força estamos a dar a todo um conjunto, a criar energias positivas para que o Futebol Clube Tirsense vá para os campeonatos profissionais. Porque só assim, só com um grande apoio, estando sempre do lado certo, e o lado certo é o lado de quem trabalha. Esse é o lado certo. Quem trabalha merece apoio. E as pessoas têm que se manifestar da forma certa. Porque se nós temos uma crítica a fazer, fazemos no local certo às pessoas e em um momento oportuno. E por isso a mensagem para os adeptos é que acreditem em quem trabalha no Futebol Clube Tirsense. O Tirsense esteve muito bem entregue a esta direção durante este ano. Não nos faltou com nada, não posso dizer, eu queria mais jogadores, é verdade que queria, mas se eles não podiam dar, não puderam dar e eu não me lamentei. Mas claro, queríamos os melhores, mas apoiem sempre a quem está dentro do Futebol Clube Tirsense, porque só assim é que estamos a ajudar efetivamente a que o Futebol Clube Tirsense cresça e que chegue a patamares que todos ambicionamos, inclusive eu, porque trabalhei aqui e dei tudo o que tinha e dei o meu máximo, dei o meu melhor, trabalhei muitas horas por dia, não trabalhei só quando estava a treinar e quando estava em jogo, trabalhei muitas horas por dia para que fosse possível a levar o Tirsense para outro patamar. Levo comigo essa frustração este ano, mas acredito que o Futebol Clube Tirsense tem margem para crescer, mas sempre com apoio. Então, eu agradeço então mais uma vez a disponibilidade para esta entrevista. Obrigada e boa tarde. Muito obrigado.